Ouvir então o Matheus, que tem sempre um olhar diferenciado, sempre tem um olhar aguçado e faz essas leituras dos debates. Qual foi a sua visão do debate UOL e Folha, Matheus Pichonelli? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, primeiro, obrigado, Raquel, pelas palavras. Sempre acompanho vocês também. Um prazerzaço estar aqui com vocês, Thaís, Diego. Bom, o debate ele foi interessante como o Marçal, em algum momento, ele tentou usar a própria estrutura do debate como uma metáfora de como seria a administração desses candidatos, né? Ele chegou no final falando assim, olha, eu administrei meu tempo melhor do que todo mundo, o Nunes administrou mal o tempo dele, logo ele não é um bom gestor. Ele pegou essa questão de, olha, esse formato permite ver quem vai ser bom gestor e quem não vai ser, enfim, ele tentou transformar isso. A questão de costumes é muito interessante porque, primeiro, ele mirou o Boulos. Lembrou muito, né? Se a gente lembrar, em 85, Fernando Henrique Cardoso ele perde a eleição por causa de duas... Não por causa de duas questões, mas entre várias questões, duas pegaram muito mal para ele. Quando ele admite que ele já tinha visto um cigarro de maconha na vida, e depois quando ele fala que é ateu, né? Isso na reta final da campanha de 85, ele consegue perder a eleição para o Jânio Quadros, um ex-prefeito, um ex-presidente que tinha abandonado a cadeira da presidência, e consegue vencer uma eleição que ele não era favorito, muito por conta desses dois, não vou nem dizer deslizes, mas dessas duas armadilhas. O Marçal montou essas duas armadilhas, uma para o Boulos, e aí ele centra o foco ali, pelo menos na primeira metade, depois ele vai para o Nunes. E aí ele chama, eu até falei na coluna de hoje, ele faz uma espécie de slam de salmo. Eles começam a sacar do coldre ali quem sabia mais salmo do que quem. Uma semana antes, eles estavam disputando votos o apoio, né, de lideranças religiosas. Eles foram visitar aquele pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, né? E aí tem uma briga ali entre eles sobre quem a Assembleia apoia ou não. Quer dizer, eles estão disputando esse voto palmo a palmo, o voto mais conservador, e eles entraram nessa disputa de, olha, o candidato cristão, raiz, conservador, sou eu. E aí começou esse slam de salmo, né? Um sacou o Salmo 133, o Ricardo Nunes, para falar da união entre irmãos e tudo mais, para falar assim, Pablo, você não faz isso. E aí o Marçal, ele entra e fala, olha, eu não vou usar cola, eu não tenho marqueteiro aqui, não tenho um assessor para me falar, eu vou falar de cabeça. Aí você citou lá o Salmo 69, que nem tinha muito a ver com a conversa, e aí a Tabata também, muito espertamente, ela põe o pé nessa discussão. Não era nem com ela a briga, ela põe o pé e fala assim, vamos parar com isso, vamos parar de instrumentalizar a fé, porque não é o lugar disso e tal. E começou ali uma aula de catequese quase, ali entre os três. E foi um debate, assim, para quem gosta desse tipo de debate, foi muito interessante. É isso que vocês estavam falando. A questão da cidade, as questões estruturais, buraco de rua e tudo mais, elas continuaram muito em aberto ali, né? A Tabata tentava trazer esse tema o tempo todo, mas durante algum tempo, a questão, principalmente a questão religiosa, ela foi preponderante, né? Então isso marcou demais ali, e como ficou tudo no limite da tensão, né? O Marçal, ele, faz uns 3 debates, pelo menos, ele vestiu esse figurino de, olha, eu vou entrar nesse modo aqui passivo-agressivo, eu não posso nem gritar, porque se ele começar a gritar também, ele perdia tempo. Então ficou ali no limite ali da tensão, né? Não voou cadeira, não voou sopapo nos bastidores, enfim, acho que dá para dizer que entre feridos e feridos está tudo certo, né? Mas foi muito tenso, foi um debate muito tenso ao mesmo tempo.